Olá, meus amigos, novamente aqui para mais um episódio, agora do número 8. E esse vai ser um episódio, para mim, especial, porque trata de um assunto, para mim, e totalmente inusitado na minha vivência, na minha vida dentro da ufologia. Foi em 2017, em Cabo Frio, na Praia do Peró. Não na praia exatamente, né, mas no bairro do Peró, onde eu tive um encontro com algo que nunca podia imaginar que fosse acontecer, que foi um encontro com um anjo. É, isso mesmo, anjo. Mas eu vou explicar direitinho isso para vocês nesse episódio de número 8, logo após a vinheta. O ano era de 2017 e eu e minha esposa fomos ao Peró, em Cabo Frio, aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Peró, onde a prima dela reside. Bom, sempre fazíamos isso, como eu já contei em outros episódios para vocês. Mas teve um fato muito diferente naquele dia. O caminho que a gente fazia era sempre o mesmo, foi sempre o mesmo. Só que existe um ponto antes da chegada no nosso destino, né, que é a casa da prima da minha esposa, onde existe dois trajetos, tá? Uma bifurcação. Eu sempre fui pelo lado direito, porque eu conhecia o caminho e, e entrava por uma outra posição na rua que iria sair na casa dela. Só que naquele dia eu estava dirigindo e eu falei assim para minha esposa: vou de novo pela direita? Eu não sei por que eu falei isso, porque normalmente eu não pergunto, eu simplesmente vou, porque a gente já está acostumado a ir por ali. E eu dirigindo, vai, não vai, vai, não vai. Quando chegou em cima de tomar uma decisão, a minha mão foi guiada, não sei explicar, foi uma reação não pensada da minha parte. Eu dobrei para a esquerda, ao contrário. E fui sair por um outro lugar, errei o caminho, porque eu não conhecia, nunca tinha ido por ali. Voltamos, perguntamos para uma pessoa, aí regredimos um pouco mais, pegamos o lado certo, e quando entramos na rua que a gente está acostumado a entrar de outra maneira, nós pegamos ao contrário a rua, nós vimos alguns carros de polícia vindo no nosso sentido, saindo da rua. Achei aquilo estranho, porque normalmente eu nunca vi aquilo por ali, né? Ok, entramos na rua correta, paramos em frente à casa, buzinamos. O marido da prima da minha mulher veio nos atender, abriu a garagem, nós entramos, né? E quando chegamos na sala, tava a prima da minha mulher nervosa, assim, sabe? Pálida, branca. E nós perguntamos: nossa, o que aconteceu, né? Nossa, vocês vieram por onde? Eu falei: olha, hoje nós viemos ao contrário, não sei por quê. Ai, que bom, porque eu fui à padaria para comprar pão, para fazer um café para vocês, que vocês iam chegar, então a gente sabia mais ou menos o horário. E eu acabei de chegar agorinha, faz alguns minutinhos, e passou um carro por lá e tinha um bar logo à frente. E os caras atiraram de dentro do carro numa pessoa que estava nesse bar. Foi tiro para tudo quanto é lado, a gente se abaixou para ficar de bala perdida e tal. Eu estou super assustada e eu estava com medo que vocês tivessem passado por ali naquele momento, né? Porque eu me abaixei e não vi os carros que estavam passando. Então, estava muito preocupada. A gente falou: não, a gente não foi. Eu já me liguei que alguma coisa estranha havia acontecido para que eu não fosse, ou seja, um livramento, né? Como a gente fala, para que eu não fosse naquele caminho de sempre, porque ia ter algum problema. E realmente teve. Isso foi só o início. Bom, passamos uns dias lá, tomamos café, batemos papo sobre aquilo, sobre outras coisas. Quando chegou a noite, jantamos, conversamos um bocado lá, ouvimos uma música, batemos um papo. E por volta de meia-noite,
fomos deitar. Então a gente dorme sempre numa suíte que fica no final da casa. A gente sempre se hospeda ali, é o quarto de hóspede, né? E fomos para lá, deitamos, nos ajeitamos, tal. Minha esposa deitou, e eu sentei na cama. Minha esposa logo adormeceu, estava cansada, e eu olhei para a quina da parede, atrás da porta, e eu vi uma luz piscando. O que é isso? Luz piscando. Era uma luzinha muito pequena, mas eu via piscar ali, como se fosse um LED de um alarme, piscando, vermelho. Eu falei com a minha esposa falou, não quero saber disso não. Nem quis dar, não deu a mínima. Eu continuei olhando para aquela luz, piscando, e de repente, não que eu tenha escutado uma voz falando comigo na minha mente, na minha cabeça, não. Mas eu entendi isso, o que eu vou falar para vocês. Fecho os olhos. E eu, automaticamente, sem nenhum tipo de lógica, né, nenhum tipo de raciocínio a respeito do fechar os olhos, eu fechei os olhos. Imediatamente fechei os olhos. E comecei a ver da mesma maneira que eu estava vendo com os olhos abertos. E aí eu vi abrir, daquele ponto vermelho, abrir um feixe de luz para cima, que foi bater no teto, e para baixo, que foi bater no chão, e para os lados. E ali apareceu uma espécie de com movimento, parecia um humanoide, ok? Todo prateado. Eu não via o rosto, ou seja, não tinha detalhes, a não ser como se fosse uma chama de maçarico, aquela cor exatamente, tá? Ali se mexendo e tal, que encostava no teto, os braços muito longos, muito alto, 3 metros de altura, né? Porque do chão até o teto, ali, eu sei que são 3 metros, e aquilo começou a se mexer assim, olhar para mim, ou seja, pelo menos parecia que estava olhando para mim, na minha direção. E eu continuava de olho fechado, e eu escutei na minha mente assim: não tenha medo. E aqui eu vou abrir um parênteses antes de continuar, para dizer para vocês, é uma curiosidade, tá? Não é nada religioso, é só uma curiosidade. Nas escrituras bíblicas, sempre que há aparição de anjo, sempre tem essa frase: não temas. Uma linguagem mais coloquial, atual, não tenha medo, né? Foi o que eu ouvi, né? E a curiosidade é que nas escrituras bíblicas, essa frase, aparece 366 vezes. Ou seja, uma para cada dia do ano e mais uma para o ano bissexto. É só uma curiosidade que eu queria contar para vocês. Bom, voltando à história. Então continuei vendo e ele falou comigo o seguinte, depois do não tenha medo. Meu nome é tal, falou o nome dele, e eu sou da categoria que vocês denominam como anjo. Bom, mais um parênteses aqui para a curiosidade de vocês. Anjo é uma palavra, um termo, que significa mensageiro, o que traz a mensagem entre Deus e o homem. Então ele é um mensageiro. Bom, voltando à história, eu sou da categoria que vocês denominam anjo e eu vou mostrar algumas coisas para você. Nesse meio tempo, abre-se uma tela mental, alguma coisa na minha frente, e eu estava de olho fechado, lembrem-se disso, mas estava vendo a parede do quarto, estava vendo a porta, estava vendo a televisão na parede, pendurada, desligada, estava vendo tudo, tá? E estava vendo ele, ali, né, um pouquinho à minha direita, na quina das paredes, entre a porta e o quarto. E aquilo assim e tal, e na minha mente falando comigo, eu vou mostrar algumas coisas para você. E realmente mostrou. Sumiu o quarto, sumiu tudo, como se fosse um grande telão curvo,
vamos dizer assim, ou mais ainda do que isso, que parecia que eu estava na cena. Né? Imagina um óculos, tá? Um óculos 3D bem avançado, que você esteja jogando um videogame, alguma coisa, que você se sente no local, né? Você vai pisar numa pedra, você pula. Você não está ali, mas a reação da tua mente é essa. Então é exatamente isso. Eu estava ali naquela cena, eu vi muitas coisas desagradáveis, tá? Eu não vou citar aqui essas coisas. Cenas de fatos pelo mundo, não só pelo mundo, como aqui também no Brasil, inclusive lá no Peró, onde eu estava hospedado, em Cabo Frio. Bom, e aquilo ficou um tempo me mostrando uma série de coisas. E eu vivendo ali aquela cena, eu olhava para os lados, eu via pessoas, eu via coisas acontecendo, tá? E fiquei ali esperando alguma outra coisa. E ele falou novamente: não tenha medo, daqui para frente eu vou estar sempre com você. Então eu entendi naquele momento que, além do Hariam, né, com a sua personalidade, sua origem extraplanetária, né, que me acompanhava, como eu já contei em outros episódios aqui para vocês, e me acompanha, mas me acompanhava até aquela época somente ele, a partir daquele momento de 2017, passou a ser o Hariam e mais esse anjo, que eu não vou falar o nome aqui, porque desde o começo ele me pediu para que eu não expusesse o nome dele. Não é nenhum anjo desses conhecidos não, tá, gente? Tipo Rafael, Gabriel, o Arcanjo, alguma coisa, não. Mas termina com El. Então eu, a partir daí, comecei a ter essa afinidade com esse anjo. E esse anjo me ajuda muito em muitas coisas. Eu converso com ele, nem sempre eu escuto. Na grande maioria das vezes eu não escuto. Eu falo, ó, será que você podia me dar uma mão nisso, naquilo, ou para alguém, ou alguma coisa? Mas eu não escuto. Na grande maioria das vezes ele não me retorna. Ah, tá bom, vou te ajudar. Não, não tem isso, tá? Não tem esse tipo de coisa. Foram muitas poucas as vezes em que ele me retornou alguma coisa. Tá? E então a partir daí eu passei a ter esse contato direto com esse anjo. Então, se vocês vejam, é uma coisa completamente inusitada. Eu sempre fui um cara. Já comecei como descrente absoluto na criança, né? Quando infância, adolescência, pré-adolescência. Eu era ateu completamente. Aí me aconteceu um fato que eu já contei aqui em um dos episódios, acho, da primeira temporada, com certeza, que me fez virar um agnóstico, ou seja, é aquele que não acredita, mas há uma possibilidade de existir alguma coisa superior. E depois uma virada em 96, 1996, em que realmente aí não houve como não crer mais, né, na existência de, de uma mente superior, Deus, ou como vocês queiram chamar. Eu não quero aqui denominar de nenhuma forma, porque eu não quero dar uma conotação religiosa específica para esse vídeo, que não é esse o intuito, né? Não é o intuito que eu tenho aqui não é de contar a minha história caindo ou assinalando mais para um lado do que para outro, num sentido religioso, de forma nenhuma. Não é com esse intuito que eu criei o canal e que eu resolvi contar numa ordem cronológica as minhas histórias, tá? Colocar a público, né, definitivamente aquilo que eu já passei, até chegar aos dias de hoje, vamos ver, em coisas que eu estou passando. Né? Ainda não chegamos aqui em 2025. Né? Então é isso, gente. Então foi uma coisa inusitada, nunca esperei passar por isso, jamais. Na minha vida, jamais. Fosse um extraterrestre, fosse qualquer coisa, né? Qualquer coisa eu poderia imaginar. Mas um anjo, jamais.
É o tipo da coisa que não pegou uma pessoa que acreditava exatamente em anjo, e aí é mais fácil, obviamente, né? A pessoa vê e confundir uma pareidolia, sei lá. Mas no meu caso, não. Então, eu tive que me desarmar do meu conhecimento, da minha lógica, e prestar atenção no que eu estava vendo. Foram muitas coisas, tá? Obviamente que eu resumi aqui, porque eu não vou ficar aqui falando a respeito de fatos e ocorrências que não sei como serão, se serão, né? Eu não gosto de ficar falando a respeito muito do futuro e também, muito menos ainda, de colocar datas para alguma coisa. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Eu já vi muita gente relatando muitas coisas e colocando um ponto final, uma data específica, e as coisas não acontecerem. E caem na descrença completamente. Então eu procuro não fazer isso, ok? É isso, gente. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? É só colocar aqui nos comentários. Eu aceito sugestões, o que for. E e respondo a todo mundo. Procuro responder à medida do possível a todos, ok? Essa foi mais uma aventura, mais uma experiência na minha vida, na minha jornada de experiências ufológicas. Obviamente que eu tenho todo um lado espiritual, que a partir daí a coisa eclodiu, mesmo. Talvez eu faça, como eu já falei, talvez eu faça aqui no canal uma série contando toda a minha parte espiritual de cura, de outras coisas, né? Desde a minha infância, ok? Mas isso é para depois. Eu espero que vocês tenham gostado da história. O anjo continua me ajudando muito, né? Continua sempre ao meu lado, né? Sempre me ajudando. E o Harian também continua, ou seja, agora eu fiquei com dois amigões, me auxiliando, tá bom? Então, muito obrigado por terem assistido. Por favor, se puderem, se não for dar trabalho para vocês, né, dê aquele like, aquele joinha aqui para o canal, ative o sininho, compartilhe, que assim a plataforma entende a importância desse vídeo, e compartilhe para outras pessoas, tá bom? Eu agradeço muito e espero que vocês fiquem bem, passem a semana bem, com sua família, com seus amigos e até o próximo vídeo. Obrigado.